Aí vai ser difícil. Sem ler os profetas, sem conhecer o Pentateuco, você não vai entender mesmo, né? Então o que eu estou tentando fazer é decifrar o que está escrito. Agora, mesmo assim, se você não ler, você vai viajar. Porque por mais que eu tente decifrar baseado em outros textos, porque a Bíblia, ela tem que decifrar ela mesma. Você não pode fazer conjectura da sua cabeça. Você até pode, mas você fala, isso aqui é uma conjectura minha. Isso não está na Bíblia. Agora, o ideal é Bíblia seca. O que é a Bíblia seca? A Bíblia, desvendando a Bíblia, um texto comprovando outro texto, né? Uma exegese do texto bíblico, para que a gente tenha um entendimento. Lembrando sempre também da parte geográfica, arqueológica, histórica, né? A parte dos costumes, do pensamento da época, para você poder entender. Eu já falei aqui que Apocalipse 1,18, Jesus tem a chave da morte e do inferno. E muito pastor põe uma chave na mão dele, como se ele estivesse abrindo não sei o quê. Na realidade, a palavra-chave está em Isaías 22, significa autoridade. Quando fala que eis que estive morto e agora estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno, eu tenho autoridade. Porque se João não escrevesse desse jeito, a cabeça grega, aí você tem que entender da cultura, ia falar o seguinte: Jesus é Senhor no céu, na terra, e Hades é no inferno. Hades não é inferno, é o guardião do submundo, é um deus grego. Então ali João está quebrando, desmistificando esse deus grego no entendimento deles. Então isso é a cultura da época. A língua é grega, a cultura, o povo grego trouxe uma grande influência sobre o povo do Oriente, aliás o mundo inteiro, Alexandre o Grande. Depois vem o Império Romano assimilando o grego, mudando o nome dos deuses. Por exemplo, Baco é o deus do vinho em uma cultura. Dionísio é o mesmo deus do vinho, não sei se Dionísio é romano e Baco é grego, mas é a mesma divindade. Então, se eu não entendo essa cultura, muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, você não vai entender. Ou você vai fazer uma pregação herética, em cima de algo que você nem sabe, né? Aí você vê muito pastor, é igual os católicos que põem a chave na mão de Pedro. O Pedro tem a chave do céu. Quem já ouviu isso? Tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino. Tudo que ligares. Petros, ali tem um trocadilho entre pedra pequena, pedregulho, e a pedra angular, que é quem? Jesus. E quando fala que a igreja vai ter a chave, não Pedro, é autoridade, amém? Autoridade, tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será o quê? Por que usava a palavra-chave? Isaías 22. Se eu não sei, se eu não vou ler Bíblia, eu começo a botar chave na mão dos outros, começo a abrir porta que ninguém fecha e fechar que ninguém abre, e começa uma ladainha, uma coisa absurda, falando só de dinheiro, de prosperidade, de vitória. A sua vitória é que Jesus te salvou e te livrou do inferno. Essa é a sua vitória, você não morre mais. Ele vai te dar comida e roupa, e o que te acrescentar, você dá glória a Deus. Mas se Ele te der só comida e roupa, você é uma pessoa próspera, amém? Você não é filho de Deus pelo que você tem no banco, nem se você está curado ou doente, nem se você está na luta ou não. Você é filho de Deus porque está escrito aqui: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, curado ou doente. É o que está escrito e que manda, amém? Então vamos lá, aqui é uma tabela profética que o Nilson até falou, para você entender algumas coisas sobre Apocalipse. Então, animal é rei ou reino, mulher é igreja, águas ou mares, ali não está faltando mares, é multidão de povos. Um dia, um ano, pode ser também 1000 anos, tá? Lá em Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 anos como um dia. Ventos, guerras, não concordo, isso aí eu peguei da internet, botei só para dar um esboço. Vento, na realidade, pode ser o Espírito de Deus, que em hebraico é Ruach, pode ser um espírito maligno,
e pode ser impérios malignos que dominaram. Quando fala os 4 ventos do céu, ele está falando dos 4 impérios que Daniel diz lá: o império babilônico, grego, medo-persa e Roma. 4 o quê? 4 impérios malignos, vento do capeta sobre a terra. E quando ele fala em Apocalipse 4 ventos, ele está falando dos 4 cavalos, ó. Os 4 cavalos são os 4 ventos. Então, não quer dizer que isso aí está... Eu peguei da internet, só estou te explicando. Então, o chifre ali está certo. Vento também pode ser guerra, mas em Apocalipse é usado mais essa linguagem para isso que eu estou falando. Chifre, poder, rei ou reino. Tempos, anos. Dragão, o diabo. Cordeiro, Jesus. Cauda, falso profeta. Estrelas, mensageiros ou anjos. Apocalipse, revelação. Beleza? Oi. Esses chifres ali, você está falando sobre chifres, né? Então esse unicórnio tem chifre. É o chifre do mal? Unicórnio é um símbolo mitológico, né? Na realidade é um símbolo mitológico. Não sei se o chifre do unicórnio significa isso, porque a visão de Daniel é para os impérios grego, medo-persa, Roma e o anticristo, sim? Então eu não sei a mitologia dele não, porque eu sei que ele significa alguma coisa com Deus que mexe na parte sexual, né? Os homossexuais tatuam unicórnio e arco-íris. Por isso, quando a Bíblia diz arco de Deus, não é arco-íris não. Tem Bíblia traduzida como Deus, o arco-íris. Íris é uma deusa grega que tem a ver com essa parte de promiscuidade. Não o arco de Deus, que você chama de arco-íris, é o arco de Deus, não é arco-íris não. Arco-íris é conhecido em homenagem a uma deusa grega. Então você tem que falar: apareceu o arco de Deus no céu, que é um sinal que a terra nunca mais seria destruída por água. Sim? É o símbolo da aliança. Pode clicar aí. Então, isso é um resumo do que a gente viu nesses dias anteriores. Então, o primeiro cavalo eu falei que é quem? É um falso Cristo. Ele está vestido, dá a ele autoridade para vencer, sair vencendo e para vencer. E ali ele vai trazendo junto dele isso. Eu mostrei que aqui em Abacuque, no cavalo que não é amarelo, lembra lá ou não? O cavalo é verde, daqui para frente, daqui a pouco eu vou te falar, domingo que vem ou no outro, porque verde. Depois as almas ali, os incensos, as orações do santo. Mostrei o sol, a lua em sangue, o sol em trevas, as estrelas caindo do firmamento. Mostrei que Jesus falou isso tudo, sim. Sobre os cavalos, sobre tudo ele falou. Aonde? Mateus 24, cita isso tudo aí. E depois, a trombeta. Nós não chegamos nessa trombeta ainda, porque ainda tem Apocalipse 7, tem mais um relato. Então vamos ver. O que você está vendo aqui é o fim. Pastor, e Apocalipse não acabou não? Se aqui eu sou arrebatado depois do sol, da lua e das estrelas, por que o Apocalipse continua então? Porque agora ele vai dar um zoom naquele primeiro, vai dar um zoom no segundo, vai ampliar e vai só ampliando o significado de cada um. Então eu vou te dar um exemplo. Quando ele fala aqui de arrebatamento, ele vai falar 4 vezes, 3 ou 4 vezes no livro de Apocalipse da mesma coisa. Como? Ampliando a coisa. Sobre o quê? O arrebatamento. Entendeu? Ali ele fala, o sol, aí agora você vai ver em Apocalipse 7 que acontece o arrebatamento. Aí você fala, então Apocalipse não está numa sequência cronológica. Ele vai para frente e para trás. Daqui a pouco ele volta para o primeiro selo, para o segundo selo, para o terceiro, e assim em diante, depois volta de novo em forma mais... Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo da besta de 10 chifres, que Daniel diz que é um império do anticristo. Abre aí Apocalipse 13, só para te dar um exemplo como é que o zoom vai indo. Apocalipse 13. Você vai explicar ele todo agora? Não cheguei lá, eu só estou te dando só para abrir a sua mente. Vamos ver aqui. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres
e sobre elas os nomes de blasfêmia. Ó, ele está falando que ele viu uma besta com 10 chifres. Não fala mais não. Ele fala que é uma besta de 10 chifres. Para eu entender essa besta, eu tenho que ir lá em Daniel. O que é o animal mesmo? Já esqueceram? Misericórdia. É um império ou um reino. O que é os chifres mesmos? Rei ou governante. Então, ó, aqui está falando de um império, do qual 10 governantes emergem dele, ou dão poder a ele. Ah, beleza, está aqui, né? E as 7 cabeças não explica o que é. Agora vão em Apocalipse 17, que ele vai ampliar isso. Apocalipse 17, vão ampliar. Verso 3, só para você entender Apocalipse, tá? Ele vai falar da mesma besta e vai ampliar o que foi escrito lá atrás. Vai trazer mais entendimento. Transportou-me o anjo espírito a um deserto e vi uma mulher montada na besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma, mas agora ele traz uma mulher sentada nela. E aí? Ou seja, ele ampliou a visão de quem? Da besta. O que é a mulher que você acabou de ler lá, hein? Igreja. Uma igreja cheia de ouro. Uma igreja que perseguiu os santos de Deus. Essa igreja é o que ela é? É uma igreja rica, uma igreja que sempre perseguiu o povo santo de Deus, cheia de dinheiro, mãe de todas as abominações e idolatrias da terra. Qual que vai na sua cabeça? A romana. Sim? Então, agora ela está montada numa besta. O que são as 7 cabeças? Ele vai explicar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 17. Quer ver? 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. 7 montes para as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Pronto, ele ampliou mais. Eu não vou explicar isso agora, não. Estou te mostrando como é que funciona. Sim? Ah, é uma besta. É uma besta de 10 chifres. É uma besta de 10 chifres com a mulher sentada. É uma besta de 10 chifres com a mulher sentada que 3 chifres vão quebrar. É uma besta de 10 chifres com a mulher sentada que vai surgir um, que é o anticristo. Beleza? Então você tem que entender bem o início. Porque se você entender no início, você desvenda todo o livro. Sim? Então, a visão escatológica de Apocalipse. Arrebatamento pré-tribulacionista e milênio amilenista, furado. Eu vou te mostrar que isso tudo é furado. O arrebatamento acontece depois da metade da tribulação e vai haver um período de perseguição igual nunca houve e jamais vai haver na terra. E se Jesus não abreviasse esses dias, ninguém seria salvo. Isso está em Mateus 24, eu já li aqui, amém? Aí as pessoas acham que a igreja vão subir, tudo rindo, né? E a coisa fica pegando fogo aqui. Meu irmão, ó, Deus não age assim não. Deus, Ele cuida de você na tribulação, amém? No Egito, Deus, na primeira praga, Deus tirou o povo de Israel de lá. Só não sofreram a praga, mas estava lá, sim. O que a Bíblia diz em Malaquias 3, 16 a 18, é que Ele vai fazer diferença entre aquele que serve Ele e aquele que não. Você vai ver que aqui na tela tem gente selada. Aí você fala, é os 144 mil testemunhas de Jeová, misericórdia. Tem gente selada, de 2 tipos de gente selada aqui, tá? E você vai ver o que é o selo e a ordem que Deus vai dar aos demônios para quem tem o selo. É você, amém? Ele vai dar uma ordem. E a ordem é para não encostar em você. Então, quando vê o selo, ele vai sair. Então, vamos lá. Clica aí para mim. Para entender um pouco, eu tenho que entender isso aí, ó. Eu coloquei alguns desenhos ali para ficar mais fácil. Se eu for explicar isso aqui tudo, só isso aqui, 4 aulas no mínimo. Então você vai ler Bíblia. Aqui, ó. Esse decreto aqui está em Esdras 1. Que decreto? Para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Então esse período aqui, ó, são 49 anos. Também não vou ficar explicando a semana não, tá?
Depois você lê lá. Então, ó, desde a ordem, Esdras 1. Quem é que dá a ordem? Ciro, Medo-Persa, rei Medo-Persa, profetizado por Isaías, 100 anos antes dele nascer, cento e tantos anos antes dele nascer, Deus falou que levantaria um rei. E esse rei ia fazer segundo a ordem dele e seria chamado de meu ungido. Deus, quando Ele quer usar até um pagão, Ele usa, sim ou não? Para beneficiar o povo de Israel. Então vamos lá, só para ver esse detalhe. Abre comigo Isaías 44. Vou ver rapidamente, porque eu acho que eu já falei isso aqui também. Só para voltar a sua cabeça aí, tá? Pastor, eu estou viajando. Vê os vídeos. Vê os vídeos lá. É porque às vezes você chegou hoje, dá para você pegar, tem tudo gravado. Desde a primeira aula, não tem? Isaías 44. Se quiser saber o canal, procura o irmão aqui, ó, de blusa aqui, ó. Esse aqui que ele te fala como é que você acessa. Oi? De blusa jeans. Todo mundo tá de blusa, né? Vamos lá. Isaías 44. Verso 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre, dentro do ventre materno. Eu, o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores, de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura, que confirmo a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ó. Jerusalém aqui nem tinha sido destruída. Ele já está profetizando, fala o quê? A reconstrução. Ó, que digo de Jerusalém? Ela será habitada, ou seja, vai ser o quê? Reconstruída. E das cidades de Judá, elas serão reedificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus nós. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor. Ó, esse aqui é um rei Medo-Persa. Chama ele de quê? E cumprirá tudo aquilo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundido. Assim diz o Senhor, 45:1, ao seu ungido, a Ciro. Se você não sabe, Ciro é um rei Medo-Persa. Se você costuma ver, às vezes, National Geographic, você vai ver que isso aqui, esse império, o Medo-Persa, faz parte do sul do Iraque, no Iraque. Irã, aliás, dominou muitas coisas. Mas a cidade de Nínive, onde Jonas não quis ir pregar, é hoje a cidade de Mossul. Já ouviu falar ou não? Onde o Estado Islâmico estava lá. E ele andou destruindo o mausoléu desse rei, aos mausoléus desses reis lá. O de Ciro está lá. E por que esse Ciro é especial? Ele vai escrever um decreto, e era escrito em tablete de argila, chama escrita cuneiforme. Eles escreviam no tablete, punha para secar, era como um livro. E esse tablete de argila contém o decreto dele, liberando todos os povos que eram escravos para reedificar suas casas. Ele ia agora colocar governador e cobrar imposto, mas não seriam mais o quê? Escravos. Sabe onde está esse tablete? Ele foi encontrado. Depois você pode entrar na internet. Ele está na ONU. É considerado a primeira declaração de direitos humanos da humanidade. Através de um homem que Deus chamou de quê? Meu pastor e meu ungido. Então Deus, ele age assim. Aí agora vamos ver lá Esdras capítulo 1. Você que já leu Bíblia 5 vezes, você está careca de saber. Se você tiver dificuldade de achar o livro, faz igual eu, vai cantando na cabeça. Você nunca cantou, não? A musiquinha do Gênesis, Apocalipse, vai lá na internet e decora. Esdras. Primeira coisa na escola bíblica, decora os livros, pelo amor de Deus, né?
Eu esqueço aqui e começo a cantar a música na minha cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, e vai indo. Aí eu acho. Vamos lá. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me entregou de ele edificar uma casa em Jerusalém. Olha aqui. Um profetiza quantos anos antes desse cara nascer, que ele faria isso. Deus falou com ele: o meu servo vai reedificar. Isso aqui é esse período aqui, ó. Esse período de 49 anos, o templo é refeito e a Jerusalém reconquistada. Aí ele fala, o anjo, vamos lá ver o papo do anjo com Daniel, vamos lá. Abre comigo Daniel. Isso aí tem a ver com Apocalipse muito. Se você não entender isso também, você vai viajar. Daniel 9. Você sabe que Daniel, quando ele leu ali que Ciro era ungido, se falasse com você que um homem que Deus enviaria ungido e que daria todos os reinos da terra para ele, você ia pensar que esse homem é quem? Fala, o Messias. A palavra ungido é o quê? Messias. Aí Daniel pôs na cabeça dele que esse era o Messias que devia vir para restaurar toda a terra. A profecia de Gênesis 3,15, que do filho de uma mulher nascerá um homem que esmagará a cabeça da serpente. Sabe o que ele fez? Entrou em pânico. Eu acho que se Jesus estivesse voltando hoje, muito crente ia entrar em pânico, ia fazer igual Daniel. E olha que Daniel é um homem santo, hein? Se Daniel santo entrou em pânico, você imagina você, hein? Você quer ver ele entrando em pânico? Vamos ver aqui. Abre aí. Vamos ver o cara entrando em pânico. Qual que é o pior lugar para você trabalhar hoje? Fala, Brasília é o pior lugar. Ali é o império do capeta aflorado assim, ó. É sentar ali um crente, para ele não cair, meu filho, para ele não se corromper. Ali reflete, se você quiser saber o que o diabo vendia no céu, já leu lá que ele fazia comércio? Comércio de quê que você acha? Não era de laranja nem banana que ele fazia comércio, ele fazia comércio de influência. Se você for comigo, eu te dou isso. Se você for comigo, rebelar contra Deus, eu te dou aquilo. Isso te lembra o quê, hein? O que é política lá? Fala, troca de favores. Me vota em mim que eu te dou isso. É o império do capeta aflorado assim, ó. Nós temos que orar para Deus colocar homens de Deus ali, verdadeiros, que não se corrompam. Porque senão, filhinho, nós estamos fritos. E não engana com homem de Deus ou mulher de Deus que se diz crente e que apoia aborto e casamento homoafetivo, porque se o partido apoia, ela é obrigada a apoiar. Então não se iluda com crente. Às vezes Deus põe um ímpio lá, mas um ímpio temente a eles, está ouvindo ou não? E põe um crente do lado dele, igual fez com o Trump. Você sabe que o vice do Trump, aquele cara é que comanda a parte espiritual do governo dele, você não sabe não? Ele é batista do Papo Roxo, do sul dos Estados Unidos. Você pode ver que tudo que abre lá tem oração, já viu ou não? Glória a Deus, Deus. Agora o Trump abre a cidade de Jerusalém como capital de Israel. Quem que você acha que está por trás dele? Esqueci o nome do cara, do vice-presidente. Pence, né? Mike Pence. Vai ver o que ele é. Crente do Papo Roxo, para valer. Aí, ó. Feliz a nação cujo Deus é o quê? Aí o Trump, você vai falar que o Trump é crente? Meia boca, né? É papo roxo, né? Não é. O vice é. Deus então faz essas coisas, sim ou não? Então, meu irmão, não se iluda. Veja a ideologia do partido. O candidato é uma coisa, a ideologia do partido é outra. Se a ideologia ferir essa Bíblia, pode ser lá quem que você achar que é, não adianta, porque não pode ferir a Bíblia, sim ou não? Eu tenho que preservar o valor de família, ser contra aborto e casamento homoafetivo, contra gênero. O PSOL é a favor disso tudo, o PT é a favor disso tudo. Estou falando de política, você vota em quem você quiser.
Estou falando para você pensar, não estou te induzindo a nada. E se o PSDB e os outros forem também, eu não voto em ninguém. Está ouvindo ou não? Pode ser minha mãe candidatando, não voto nela. O partido fecha a questão. Se o deputado não votar, ele perde o mandato. Perde o mandato, exclui o cara. Então, ó, abre o olho, abra o olho, abra o olho, os olhos. Então aqui, ó, sai o decreto. E Daniel agora o anjo vai falar para ele esse período. Então vamos lá, Daniel 9:1. No princípio do ano de Dario, filho de Assuero, Daniel 9:1, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. O que ele estava lendo? O livro de Isaías e de Jeremias. Ó, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto para o Senhor. Presta atenção. Se ele teve que voltar o rosto dele para o Senhor, o rosto dele não estava no Senhor. A política com Daniel, não está falando que ele era ímpio, não. Ele devia estar tão envolvido na política que deu uma vacilada. E aqui agora ele volta o rosto para o Senhor e começa a orar, a chorar, a vestir pano de saco. Por que você acha, hein? A clamar pelo povo de Jerusalém. Entra quase em pânico, quer ver? Voltei o meu rosto para o Senhor para o buscar com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Você vê ele orando, falando isso aqui? Lá atrás ele orava 3 vezes para Jerusalém. Você viu ele falando que orava com pano de saco, com jejum, com súplica, com cinza? Aqui agora a coisa estava... Ele entendeu que o tempo acabou, que o Messias ia voltar. Ó. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor meu Deus grande e temível. Ele vai orar e tal. Depois ele fala assim, verso 20, vamos lá para o 20 que eu não vou ler isso tudo não. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado. Tinha um pecado que ele estava o quê? Você já confessou o seu, Pageu, Deus? Não? Não, né? A trombeta pode voltar, você pode morrer hoje e acontecer já para você o arrebatamento, né? Então, ó, cochila não que você dança, tá? Cochilou. E o meu povo, ele estava orando pelo pecado dele e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, que o homem Gabriel é um anjo, Gabriel, homem de Deus, o nome significa, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando. O que anjo é, hein? Espírito ministrador a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Então, ó, o que esse anjo veio trazer? Ele estava desesperado orando, veio trazer a resposta da oração dele. O que ele fala? Vamos ver o que ele fala. Verso 22. Ele queria instruir-me. O que o anjo queria fazer? Ensinar ele. Instruir-me. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ele não estava o quê? Fica desesperado. Não, filho, calma. Vou te fazer entender o sentido. Você está achando que o Messias é esse aí? Não é. Eu vou te falar o tempo do Messias e o tempo do fim de tudo. Vai mostrar para Daniel o final de tudo. E ele continua. No princípio das suas súplicas saiu a ordem de Deus, ó, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Olha um cara ser chamado de quê? Nossa, ó. Considera, pois, a coisa e entende a visão. É o que você tem que entender agora. Entende o quê? Ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essas 70 semanas são para Israel, seu povo. Eu vou te falar o que vai acontecer no seu povo. Ó. Sobre a tua santa cidade. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão. Ó. Para dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Para selar a visão.
e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Olha que quanta coisa que ele vai falar. Tudo isso aqui ele vai falar para Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem. Quem deu a ordem aqui? Acabei de ler. Ciro deu a ordem. Cadê? Tem falhando aqui. Ciro deu a ordem aqui, ó. Sabe, entende a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o ungido. Agora ele está falando do ungido verdadeiro. Quem que é? Ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Uma semana é 7 anos. Então essa última semana aqui, são 7 anos do fim. Essa semana aqui, ela não entrou ainda não, vai entrar. Essa semana aqui é o império do anticristo, quando começa aqui no meio, até aqui no meio ele é o quê? Olha lá, o que é aquilo ali? Um falso Cristo. Depois aqui ele mostra quem ele é, E aqui mais ou menos, nisso aqui você vai subir. Misericórdia, pastor. O que é isso aqui? Me fala pelo amor de Deus. Me fala pelo amor de Deus. Vamos ver então. Saiu 7 semanas, mais 62 semanas. Vamos ver. Sabe e entende, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Ele calculou certinho. Se você souber a data do decreto, até quando Jesus morreu, dá 483 anos. Ele calculou exatamente o período. Fala, misericórdia. Se você pegar a data que Jesus morreu e voltar para trás, vai dar 483 anos. O anjo falou com ele. Beleza, ele continua. Ser morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem fez isso? General Tito. Refere-se também? A misericórdia, nesse trem de camelô aí. Seu irmão que me deu. Camelô. Coitado do irmão, é boa intenção dele. Aí o que? O que vai acontecer? Aqui Jesus morre, tá? Aí alguns creem que o Pentecostes marca o início do que vai ser falado aqui. Isso aqui não concordo não, tá? Eu deixei aqui para você ver. Eu vou te mostrar o que é isso aqui, tá? Vamos lá. Depois, verso 26, das 62 semanas será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, as desolações são determinadas. Agora ele está falando de outro príncipe, presta atenção o que ele está falando. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, uma semana. Na metade da semana, aqui fará cessar o sacrifício. O que é isso? Vai cortar com todas as religiões, tá? Cessa. O judeu vai construir o terceiro templo aqui e vai começar a sacrificar animal, tá? E ele vai cessar o sacrifício, vai contra o povo de Israel. Até então Israel está apoiando ele, porque ele traz 3 anos e meio de paz na terra. Aqui cessa. Eu vou te mostrar lá em Apocalipse que primeiro a mulher sentada na besta, que é a igreja que vai trazer o ecumenismo, ela vai dar o poder religioso, e quando ele sentar lá, ele mata o império, ou destrói aquela mulher. Sim, ele vai falar que ele é o Messias. Ele vai falar, os judeus vão colocar ele lá achando que é quem? O Messias. Então é um cara que vai ter que provar a descendência dele de Davi, que ele é judeu, né? Tem um nome judaico, tem uma linhagem judaica. Um cara rico,
muito rico, influente, que vai levar na garganta 171 em 10 nações mais poderosas, para que ele seja o governador desse novo sistema, dessa nova ordem, o quê? Mundial, que vai ser implantado. Vamos aqui, ó. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você quer ver ele fazendo isso aqui? Abre lá Apocalipse 17. Oi? Sim, aí eu vou te falar o que é esse período aqui. Vou falar. Tá, então vamos lá. Apocalipse capítulo 17. Eu falei, já li aqui, que a mulher sentada na besta é o quê? Uma igreja que dá o poder religioso do império. Vamos ver as características dela. Verso 4, 17, 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérola. O que é isso? Muito dinheiro. Ó. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Você sabe o que é prostituição na Bíblia? É adorar outros deuses. Quando o povo de Israel adora outro Deus, Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Já viu lá? Falei, esse povo está fazendo isso aí comigo. Ó. Estão prostituindo, né, contra mim. Então, ó. Essa igreja prega idolatria, prega falsos deuses, e continua. Na sua fronte achava escrito um nome em mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Porque lá não é a Babilônia. Por que está falando Babilônia? Fala o sistema babilônico. Nabucodonosor não era o cara? Hoje você tem um papa que é o cara, sim ou não? Ele que manda, sim? Você sabe o que significa a palavra Pontífice Maximus, sabe? Você tem noção do que é isso? Jesus falou que ele é a ponte, o caminho. Pontífice é caminho, ponte. Ele está falando que ele é a ponte que liga a terra no céu. Ele. Pontífice Maximus. Tem autoridade para mudar esse livro e acrescentar e tirar o que ele quiser. Fala, Babilônia. Babilônia. E tem, Babilônia era o quê? Dinheiro. Você sabe por que põe prostituição também e abominação? Os deuses eram adorados com rituais, igual o carnaval. O carnaval é um culto a um deus pagão chamado Momo, que é o mesmo Baco, que é o mesmo Dionísio. Orgia, bebedeira e o que mais? Tudo mais que você pensar, da carne. O que é chega e diz, quero entregar a chave para o Momo. O que ele está fazendo no mundo espiritual, hein? Dando autoridade daquele lugar para o capeta. Toma. Semana o Papa falou para o mundo inteiro ouvir que ele vai cancelar a Bíblia Sagrada e fazer outra Bíblia, porque essa está totalmente ultrapassada. Vai fazer uma nova aí. E ele, de acordo com o cânon católico, ele tem direito de fazer isso. Porque ele é o pontífice. Não é Jesus que leva a terra no céu, mas não, você no céu não. É o Papa. Você viu o título? É interessante você entender o título. Pontífice, caminho ou ponte. Ele é o pontífice máximo, o maior que conduz um homem para Deus é ele. Misericórdia. Continua aqui, ó. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Inquisição, cruzada e tudo mais, que matou muita gente inocente. Ela também apoiou Adolf Hitler, tá? O Papa foi conivente com ele, não fez nada. Hitler exterminou 6 milhões de judeus e o Papa não fez absolutamente o quê? Nada. Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Eu não vou ler o mistério da mulher aqui não, que é para outra aula. Eu só quero te mostrar aqui o anticristo destruindo agora o império e assumindo o poder. Que Daniel falou lá, tá? Cessar o sacrifício, sim? E assumir o quê?
o poder. Apocalipse 17, 16. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, ó. Vão odiar quem? Agora vão odiar o quê? A tal igreja. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, ó. Deus agora põe no coração do império que é a hora de exterminar essa igreja, para que o anticristo assuma o quê? A religião nele. Entendeu aqui ou não? Sim ou não? 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 A prostituta vai dar força para o anticristo até aqui, ó. É a igreja romana, ó. Aqui, ó. O que você vê o Papa pregando o ecumenismo na televisão? Entra no YouTube. Ele fala, tem um muçulmano, tem um macumbeiro, sei lá o que, tem um monte de religião lá hindu. Aí ele vira assim e fala assim: Deus é amor. Aí o outro: Deus é amor. O outro: Deus é amor. O outro: Deus é amor. Significa, é o mesmo Deus. Do Islã, de tudo, na cabeça de quem? Desse louco aí. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O único pontífice máximos chama Jesus. Amém? Esse é o pontífice, não é só máximos não, é único. Ali, ó. Então vamos aqui. Deus incutiu no coração do império agora, para que destrua a tal igreja. Porque em seu coração incutiu Deus que a realizem seus pensamentos, o executem a uma e deem ordem à besta e o reino que possuem, até que se cumpram a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, Babilônia. O sistema romano é um sistema o quê? E domina ou não domina? Você acha que a pele de cordeiro não domina, não? Está lá com o Islã, está lá com todo mundo, sim ou não? 171. O Papa não é um anticristo. Na minha opinião, ele está preparando o caminho dele. O diabo copia as coisas, tá? João Batista veio preparar o caminho de quem? E o Papa está preparando o caminho de quem? Da besta, do anticristo, do império e do anticristo. Então vamos lá. Oi. Vai levantar 10 reinos. Primeiro, levanta 10 reinos. A besta. E a mulher está sentada em cima dela. O que significa? O poder religioso da besta é essa igreja. Agora, aqui no meio, ele não precisa mais da besta, da mulher. Então Deus incute no coração para exterminar ela, para destruir, sim, essa falsa igreja. E aí ele assume como igreja. Ele é o Messias, ele é o adorado, ele é aquele que trouxe 3 anos e meio aqui, ó, de paz, ó. É ele. Quer ver? Abre aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Vai perseguir o judeu. Na hora que ele sentar lá, ele acabou de cortar. Ele assume o poder religioso, o poder religioso e governamental para ele. Sabe por quê? Ele quer imitar Jesus. Jesus volta como rei e sumo sacerdote. Ele agora é o rei e o sumo sacerdote. Tem mais uma. Ele vai ser o maior patrocinador de dinheiro da construção do templo, tá? Porque tem uma profecia de Zacarias que o Messias deve construir o templo e sentar nele como rei e como sacerdote. Então, eles vão pegar essa profecia que Jesus hoje é o que? Fala, é rei e é sumo. Agora o templo que ele construiu, ou está construindo, fala para o irmão, você, a sua família, a igreja é o santuário. Ele está cumprindo a profecia, sim ou não? Jesus está cumprindo a profecia, e o anticristo vai cumprir ela fisicamente. Ele vai construir e vai sentar lá como o quê? Então vamos ver lá, isso acontecendo. Olha como é que o apóstolo Paulo, ele já tinha o discernimento, e não existia o livro de Apocalipse, tá? Presta atenção. O que Paulo vai falar agora, ele tirou tudo dos profetas. Apocalipse capítulo 2,
Apocalipse. Capítulo 2, verso 3. A igreja lá estava perguntando se o arrebatamento já ia acontecer. Estava preocupado, né? Porque Nero estava cortando a cabeça de todo mundo, muita morte, muita perseguição. Chave? Aqui. Minha chave? Então, ele estava perguntando. Eu perdi o que eu estava falando. Aí fala assim: isso de modo nenhum acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostatar? Abandonar a fé. O que é abandonar a fé? Deixar de amar pessoas e começar a amar coisas. Ter mais atitude com coisas materiais do que com gente. É um apóstata. Porque Cristo morreu por pessoas e não por coisas. Cristo morreu para salvar tu e a tua casa. Aí aqui o que acontece?